Senhorita Cirlei, muito bem-vinda ao Portal Nova 15. Quero primeiramente agradecer a senhora pela oportunidade e privilégio de poder entrevistar uma candidata ao Conselho Tutelar do município de Piracicaba. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. Dona Cirlei, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco, né, sobre esse meu novo desafio. É um desafio grande, né? Vale ressaltar que é um desafio onde nós vamos cuidar das crianças e dos adolescentes. E a senhora, como se colocou na condição de candidata, se colocou à disposição para que a população possa ali escolher aqueles que entender que seja o melhor candidato. Com certeza, e que devem fazer isso também. É muito importante. Porque é uma atividade de bastante responsabilidade e necessária, né? Porque hoje nossas crianças e adolescentes estão muito vulneráveis. É uma situação bem complicada. Eu acho que a geração, né, está muito vulnerável hoje, é isso? Toda é a atualidade, né? Muitas interferências, né, na vida, né, das crianças e adolescentes, desde a parte familiar, né? E que tira muitas das oportunidades deles. Maravilha. E aproveitar aqui, a senhora falou sua questão sobre a vulnerabilidade e tal. Fala para mim um pouquinho sobre a senhora, qual que é a sua formação, onde estudou e o que a senhora desenvolve, como que a senhora trabalha e qual que é a maneira que a senhora trabalha. Bom, minha formação é assistente social. Eu sou formada há muitos anos atrás, quando o serviço social estava se colocando como realmente uma parte profissional, técnica, né? Porque antigamente era muito assistencial. Então, hoje, o serviço social não é mais assim. Só que a nossa visão é mais humana, né? O serviço social, ele não entende que muitas regras impostas, né? Porque a gente está lidando com o ser humano, então a gente tem que avaliar cada um como na sua individualidade. Eu já trabalhei na antiga casa de acolhimento, que hoje é uma casa de passagem, de atendimento emergencial só para crianças e adolescentes. Trabalhei num projeto social socioeducativo no tiro de guerra, quando existia também, nos CASES, antigos CASES. A maior parte da minha atuação foi em projetos socioeducativos, com crianças de 6 a 14 anos. E acompanhava também as famílias, que sempre foi o meu forte também, atuar nas famílias. Depois, os últimos anos, eu estava na média complexidade, que atende como CREAS, né? Mas não é concursado, onde nós atendíamos as crianças e adolescentes em situação de abuso de várias sexual e os demais. Olha, é uma situação muito delicada, né? E pelo que eu vi, a senhora sempre atuou no segmento cuidando de crianças e adolescentes. Pelo visto, é alguma coisa que a senhora gosta de fazer, é isso? Gosto muito. E família. Crianças, adolescentes e família. Porque as crianças e adolescentes, eles são os reflexos da família, né? E muitas vezes de famílias que foram crianças e adolescentes. Exatamente. Que sofreram essas violências. Aproveitando o gancho aí, como a senhora falou que trabalhou bastante com criança e adolescente e atendendo ali a questão de emergência, atendimento emergencial para as crianças, me explica um pouquinho, como eu posso identificar o sinal de uma criança que sofreu abuso? São sinais bastante sutis. A criança que sofre abuso, ela tem muito medo, principalmente porque as crianças que sofrem abuso geralmente são de pessoas da família e que talvez um pai ou uma mãe não vá compreender. Então, são sinais de sinais comportamentais. Eles se isolam, não tem mais aquela alegria, pode ir mal na escola. Tem vários sinais sutis quando a criança não está sendo uma criança, né? Porque a criança é alegre, ela brinca, ela tem aquela inocência, né? Então, quando você percebe sinais de que isso não está dentro de uma normalidade da criança, é bom começar a conquistar a confiança da criança ou até procurar algum segmento, né, profissional. E
a senhora trabalhou quanto tempo lidando nessa questão de atendimento emergencial para essas crianças que apresentavam essa vulnerabilidade aí, que foram vítimas de abuso sexual? Ou de outros Não, tipos de abuso, de violência? O emergencial, eu fiz quando foi nessa casa de acolhimento, que eles ficavam só por 48 horas. Foram 6 meses. Mas com crianças em vulnerabilidade são 15 anos. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Eu falo que eu tenho 23, então praticamente minha idade quase, tá bem próxima aí. Exatamente. E ainda peguei esses últimos 15 anos onde isso está sendo muito acentuado. E olhando para esse olhar hoje, a senhora tendo essa experiência por ter passado ali pelas casas onde cuidou dessas crianças, onde direcionou, quais são os procedimentos legais para que eu possa denunciar caso eu presencie uma violência contra uma criança? Não precisa de uma situação legal. Todos nós somos responsáveis quando observamos alguma violência em fazer a denúncia. Diz que sim, em fazer essa denúncia. Isso é responsabilidade, na verdade, até legal de cada um de nós. Nós temos por dever fazer. Sim. É muito importante. Mesmo que ainda não tenha total certeza, faz a denúncia, anônima, e aí vai ser encaminhado os profissionais que vão identificar. Aqueles que querem fazer a denúncia, a identidade daquele denunciado, de quem está fazendo a denúncia, vai ser mantido no anonimato. Mesmo que não tenha certeza, então a pessoa pode ir lá fazer a denúncia, porque aí vai ser investigado, é isso? Sim. O importante não ser briguinha de vizinhos, né? Ter essa situação que às vezes também tem muita... Tem também. Briguinhas de vizinhos, mas vai ser encaminhado e ser avaliado, né? E se houver, vai ser identificado e encaminhado para segmentos, né? Para as políticas públicas que trabalham muito intensamente nesse aspecto. Mudando um pouco de assunto, falando ainda sobre criança, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica para a senhora. Quais são os direitos básicos das crianças que um conselheiro deve proteger? Quais são os direitos básicos que um conselheiro, a senhora como conselheiro, candidata a conselheira tutelar, deve proteger e quais são os direitos? Deixando bem claro que eu nunca fui conselheira tutelar. Eu sempre trabalhei em segmentos que já haviam passado, muitas vezes, pelo conselho tutelar. Mas nós, assim, o conselheiro tutelar, ele tem a postura, né, de defender integralmente a todos os direitos da criança e do adolescente, desde a sua concepção até os 18 anos. Então tem que proteger de forma total. Integral, de qualquer necessidade básica que esteja sendo violada, não só violência física, qualquer negligência que esteja acontecendo com a criança, de saúde, de escola, de educação é a escola, né? De alimentação, todo e qualquer direito da criança. Esse direito está totalmente descrito no ECA, né? Que hoje é mais usado como ECAD. Que é muito complexo, né? Ele é bastante intenso porque ele é de todos os segmentos, né? São regras e são leis de todos os segmentos. E quais são as medidas de proteção que um conselheiro tutelar pode tomar em caso de violência doméstica envolvendo uma criança? Então, eu nunca fui conselheira tutelar, como eu estou falando, né? Eu tenho a experiência nos outros setores da violência, né? Mas a função do conselheiro tutelar é interferir no momento para acessar essa violência. Uma dúvida que tenho eu aqui, uma dúvida pessoal minha. Suponhamos assim que a Guarda Civil Municipal está realizando um patrulhamento, recebeu um chamado onde uma pessoa está agredindo uma criança. A Guarda Municipal vai até o local, é acionado o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar vá junto? Não necessariamente junto, mas se há a necessidade de fazer uma intervenção maior, eles acionam o Conselho Tutelar, que trabalha sobre plantão, dia, noite e fins de semana. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas? Sim, ele tem o plantão. E aí vai ter alguém de pronto ali para que possa atender também? Vai ser acionado e ele vai participar dessa ocorrência também. Bom, legal.
Quero fazer uma pergunta para a senhora aqui. Como é feito o acompanhamento das crianças após uma intervenção do Conselho Tutelar? Depois que o Conselho Tutelar interviu, de repente foi até uma casa e interviu ali sobre aquela criança, como que é feito, como que é os procedimentos ali? Então, normalmente o conselho tem várias regras, né, ou se você vai acolher a criança, se não vai, tudo vai ser visto no momento da atuação, né? Mas a partir daí o conselho tutelar, se for necessário ser encaminhado para uma casa, né, retirado da residência, o conselho também vai fazer o comunicado ao promotor da infância e juventude e, dependendo do que for resolvido, se vai acolher, vai voltar para a família, se vai para uma família extensa, né, os parentes, tudo, aí também vai ser encaminhado para o CREAS, aonde sim vai ser trabalhado uma equipe interprofissional que vai cuidar da família, de todo o aspecto que envolve essa criança e adolescente. Pelo que eu entendi até agora, então, a senhora falou bastante sobre criança, mas também está sempre falando a respeito da família. A senhora também, como assistente social formada, a senhora fala muito com propriedade a respeito da família. É importante também cuidar da criança, mas a família também requer um cuidado. Sim, acho que você percebe que eu tenho uma tendência, né? Eu gosto muito de trabalhar também com a família. Tive muitas experiências de chegar em famílias totalmente agressivas, até com nós profissionais, e terminar esse atendimento sendo muito bem tratada por elas. Porque a tendência, geralmente, é a gente chegar e só talvez, né? Não estou dizendo que é como eu volto a falar, nunca fui conselheira tutelar, mas só responsabilizar, criticar e culpar, né? Aquele pai ou aquela mãe, às vezes, numa situação tão difícil e que foi necessário algum atendimento. Então, aí, toda criança, geralmente, é filho de um adulto que também foi muito negligenciado. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, de cuidar da criança, retirar, assim, proteger a criança da violência, mas também ver a situação da família ali também. Não Porque às vezes a família também está passando por um momento de vulnerabilidade, é isso? Existe, normalmente ela está passando por um momento de muita vulnerabilidade e acaba cometendo. Mas, volto a dizer que o Conselho Tutelar tem que interferir imediatamente para cessar essa violência. Legal. Seja lá qual for a atitude no momento. Olha só, tem uma pergunta que entra direto nisso que a senhora está falando. A senhora falou sobre o Conselho Tutelar, eu trouxe aqui até uma questão sobre a Guarda Municipal, mas que também poderia ser a Polícia Militar, a Polícia Civil. E agora eu quero entender da senhora como o Conselho Tutelar pode trabalhar em conjunto com outras instituições e profissionais para garantir a proteção das crianças. Bom, o Conselho Tutelar, ele só trabalha com outras, né, entidades, políticas públicas e todo o atendimento, porque, a princípio, o Conselho Tutelar, ele faz um primeiro atendimento e, dependendo da situação da vulnerabilidade, ele vai ser encaminhado para uma outra entidade. Participa também de reuniões dessas entidades. Quando é solicitado, o conselheiro participa das reuniões, onde ele coloca também as dificuldades que vem encontrando e as necessidades para que essas organizações ou entidades possam estar intervindo para orientar a sociedade e as pessoas para evitando esse índice de violência com a criança e o adolescente. Dona Cirlei, mais uma dúvida que eu tenho, pelo visto a senhora viu que eu tenho bastante dúvida a respeito aí. Hoje, a senhora, volto a ser até redundante, a senhora é formada em assistência social e a senhora tem uma bagagem imensa, 15 anos de profissão, de modo até que te parabenizo, 15 anos cuidando da população piracicabana aí em diversos setores. A minha preocupação hoje é em relação às comunidades. Existe Piracicaba hoje tem um número grande de comunidades. Como a senhora enxerga que a comunidade ela pode passar por um momento de vulnerabilidade, a criança que mora na comunidade? Vou até fazer a pergunta de uma forma melhor para a senhora. Quais são as medidas de prevenção que podem ser adotadas para situações de risco para crianças em comunidade? A comunidade,
algumas comunidades, elas são totalmente vulneráveis, né? E aí a criança está o tempo todo exposta a ela, né? A atuação tem sido feita pelo poder público, né? Quando vem as queixas ou as situações, já é atuada, apesar de ser bastante insuficiente para a atuação, né? Para o número de violência, né? Mas eu acredito que, à medida do possível, vem sendo feito através das escolas, em orientar as crianças, em reunião de pais, na mídia. Então, tem procurado se atingir um pouquinho mais. E a senhora, na condição de candidata a conselheira tutelar, existe algum projeto, existe alguma forma que a senhora tenha uma visão? Quais são as ideias que a senhora tem? A senhora pode explanar um pouquinho para nós aqui sobre o que a senhora gostaria de fazer? Eu vi que a senhora tem um olhar bem humanizado. Qual é o olhar que a senhora tem hoje para o Conselho Tutelar e como a senhora pretende desenvolver o seu mandato, se eleita? Pela formação de serviço social, né, ser assistente social, é uma profissão bastante difícil, mas, para mim, gratificante, porque eu gosto de atuar nesse segmento. Porém, eu não conheço o Conselho Tutelar em si, mas vejo que o estatuto ele é bem certeiro, assim, não existe o cinza, entendeu? Existe o preto e o branco. Então, eu tenho um perfil um pouco mais humanizado, como você diz. Então, eu gostaria, se eleita, de estar avaliando mais nesse sentido. O conselho ele nunca age sozinho, existe um colegiado que é no mínimo de 5 conselheiros que vão decidir qual atitude a ser tomada. A intervenção é feita de imediato, mas esse caso não vai ser resolvido por um conselheiro. Então, esse caso vai ser levado para o grupo e o colegiado vai decidir o que ser feito. E o que o colegiado decide é decidido, é soberano. Então, a minha posição é essa, talvez tentar ser, nesse colegiado, conseguir ver um pouquinho mais, talvez, essa dificuldade da família, que é a formação do serviço social. A senhora acredita, né, que como assistente social, a senhora pode contribuir para o Conselho Tutelar? Eu acredito que sim, porque enquanto eu trabalhei em entidades sociais, entendendo? Existiam muitas, assim, questões em relação ao Conselho Tutelar, mas a gente também não estava ali do outro lado, entendeu? Eu acho que o grande desafio para mim, eu vou estar daquele outro lado, porque é fácil você criticar alguém sem ter passado por aquilo, né? Então, eu acho que é uma das dificuldades do Conselho Tutelar em ser mais aceito. Dona Cirlei, eu quero aqui fazer mais uma pergunta para a senhora. Nós falamos bastante sobre sua profissão, mas a senhora também é mãe. Sim, de 2 filhas tem e 3 netos. Já é avó. Sim. Já é avó, tem 2 filhas, 3 netas. Qual que é a idade das suas filhas e o que as suas filhas acham desse ingresso da senhora para o Conselho Tutelar? As minhas filhas, elas são muito adultas já, né? Elas têm bastante já uma idade. A minha filha mais velha, que tem os netos, ela tem já uma postura de estatuto, entendeu? Ela é contra a violência. Entendi. Ela cria os 3 filhos sem a violência física, moral e tudo. Às vezes até eu, como vó, né, tento questionar. A vó tem outra visão, né? Tem aquele negócio de questionar, a mãe quer puxar uma orelha, a avó passa a mão. A avó mima, né? Às vezes... Aquele assim, menino criado com a avó. Às vezes essa avó é meio diferente, né? Porque eu dei uma educação diferente para elas. E depois que eu comecei a trabalhar, aí eu pude avaliar, aonde eu também errei no sentido dessa, nunca fui violenta, não, mas talvez mais punitiva, entendeu? E hoje eu já avalio diferente, o que é, para mim, um diferencial. A senhora acredita que existem outros métodos de se corrigir uma criança fora ali com aquela palmada, com aquela sentada?
tem que ter. Primeiro tem que ter porque é lei, entendeu? Não tem essa daí. Mas é que os pais, eles estão tão comprometidos com o dia a dia que esquece de conversar com a criança. A criança, nos aspectos que eu trabalhei em socioeducativos, em situações de famílias mais vulneráveis, quando a gente sentava e conversava com essa criança, o adolescente, com respeito, como sendo um ser humano respeitado na sua integralidade e individualidade, eles até se surpreendiam, porque eles não eram acostumados. É uma coisa que sempre me encantou nos socioeducativos. Eles nunca foram acostumados, assim, alguns, não estou generalizando, sim, tá? A ser tratado com esse respeito. Então, eles chegavam em casa, já era aquela agonia, aquela chamada de atenção, era aquela coisa que os pais não tinham tempo de conversar. Eu acho que, como eu vejo minha filha, que ela fala bastante disso, que ela conversa e também respeita uma coisa que eu aprendi muito com ela. Respeita aquela individualidade da criança. Às vezes a criança faz uma coisinha, mas ela não sabe que está fazendo errado. Você está entendendo? Sim. E aí você já pune, e aí ela não entendeu o porquê daquilo. Importante, além de punir, é explicar por que ela está sendo punida. Antes de punir, em vez de punir, explicar por que aquilo é errado. Porque a criança, ela é ensinada, ela não nasce sabendo. Então, a criança, quando sofre muito, ou até quando pega caminhos diferentes, ela já sofreu muitas violências ou faltas. Eu digo muito que as crianças de 9 anos, 10 anos, elas veem muitos irmãozinhos passando fome e não conseguem fazer nada. E isso, muitas vezes, direciona essa criança para um caminho errado para tentar ajudar a família, entendeu? Eu acho que eu vou até fugir do roteiro, né? Vou fazer uma pergunta aqui para a senhora, totalmente fora do roteiro. Na questão da assistência social, na questão humana, que eu vi que a senhora puxou para esse lado, hoje nós temos um problema sério, muito grande, não só em Piracicaba, mas em todo o estado, acredito que no Brasil, que tem aumentado o número ali de jovens e adolescentes que têm se envolvido com droga, que têm optado pelo tráfico de droga. O Conselho Tutelar, ele pode intervir de alguma forma? E a senhora tem alguma ideia, algum projeto para que possa minimizar isso? Então, o Conselho Tutelar em si, ela não tem como agir nisso, porque o Conselho, pelo que eu entendo, tá? Posso estar falando alguma coisa errada, não sei, porque eu nunca fui conselheira. Mas ele não tem muito como atuar e acompanhar, não. Ele acompanha por relatórios se aquela família, se aquela criança está sendo acompanhada por aquela entidade que foi encaminhada. É assim o acompanhamento do conselho. A senhora acha que existe algum projeto para minimizar uma prevenção do jovem, do adolescente, para que evite que ele vá para ali para o mundo do crime, para o mundo das drogas, que até mesmo vire um traficante? É muito pessoal essa minha posição, que eu nem sei assim se é possível ou não, mas é muito pessoal. Como eu expliquei para você, a criança ela atinge uma idade onde ela vê muita fome, muito sofrimento na família. Ela tenta trabalhar, mas existe a proteção, né, de trabalhar só como a partir dos 14 anos como jovem aprendiz. Aí, essa criança, ela é encaminhada para socioeducativos. Mas, às vezes, tinha o Bolsa Família, existia um PET, alguma coisa que tinha uma contribuição de espécie para ela ajudar um pouco em casa, né? Então, eu acho que o que leva a criança mais para o aviãozinho, para a droga, é esse desejo de ajudar a família e não conseguir. Então, aquilo ali é muito fácil. Ele é muito necessário ali, entendeu? E onde eles ganham um pouquinho, que eles socorrem, e isso vem prejudicar o resto da vida deles. Exatamente. Mas, quando eu trabalhei em socioeducativo, eu nunca vi uma criança falando, eu quero ser um traficante, eu quero vender drogas. O que me espanta muito é que antigamente você perguntava para as crianças qual a profissão que você quer seguir, era se falado, era trazido, levantado ali, médico, bombeiro, dentista, e veterinário, veterinário dos bichinhos e tais, mas
Hoje me espanta muito que a grande maioria das crianças falam, eu quero ser MC. Claro que nenhum preconceito acerca disso, Certo. pelo contrário, mas hoje eles querem umas profissões muito mais superficiais. É onde eles estão conseguindo alcançar, eu acho, né? Quero deixar bem claro que é meio pessoal, né? Porque hoje em dia, para você fazer uma faculdade, uma coisa, está muito assim, ainda longe da maioria das crianças que estão vulneráveis dessas comunidades. Entendi. Então, eu tenho visto na televisão muitos que alcançaram na música, em alguma coisa, através de projetos nas comunidades. Minha querida, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de entrevistar. Além de uma entrevista, foi uma aula que aprendi muito. E fala um pouquinho aqui, tá chegando o dia, né, da eleição, sim. dia 1º de outubro. A partir de que horas? É das 8 até as 17, 17 encerra a votação. Vai seguir São 19 candidatos, é isso? São 19, mas só 15 vão entrar. Só 15. Os outros 4 serão suplentes, né? E é só pela eleição, tem que estar com o título legalizado, né? Isso, é muito importante. Vamos Sim. falar pro pessoal como que nós vamos fazer para votar. Olha, hoje é necessário um documento com foto. Até então estava sendo necessário o título de eleitor, hoje não, porque vai ter em cada mesa toda a relação de eleitores de Piracicaba. Se eles não tiver legalizado, que não votou, mas não foi autorizado, não foi legalizado. Não votei na eleição E não passada para deputado. Posso Isso. votar no conselheiro? Se você foi justificar, sim. Se você não foi regularizar a sua Tem que tá situação, com- não vai dar certo. Tem que estar com a minha situação eleitoral em dia. Sim, até mês de junho, julho, Então, se eu não posso regularizar agora também. Não. Então já fechou? Quem Fechou. tá em dia, vota. Vota, quem não não tá, não Isso. vota. É um voto não obrigatório, né? E eu, falar de mim agora, eu desejo entrar, porque para mim, apesar de eu já sou aposentada como assistente social, mas é uma paixão, e eu não estou trabalhando em outra entidade, mas gostaria de entrar, porque para mim é um desafio. Eu quero ver se realmente eu consigo, né? Eu desejo fazer dessa forma. Uma última pergunta, então, para que nós possamos encerrar. O que levou a senhorita a querer ser conselheira tutelar? É essa paixão maluca minha, né? Com a criança, com o adolescente, esse desejo de fazer alguma coisa. Eu estava tentando voltar nos outros trabalhos em que eu fiz, que era com a família, mas me surgiu essa oportunidade. É um desafio muito grande para mim, porque, como eu disse, eu nunca trabalhei nisso, eu só vi o Conselho Tutelar em outro momento, né? Então, eu não conheço as dificuldades do conselheiro. E vou aprender, mas tenho facilidade para aprender. Mas desejo muito. Isso fez com que eu me candidatasse. A criança e o adolescente. Senhorita Cirlei, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite do Portal Nova 15 para trazer um pouco da sua história, falar um pouco a senhora e esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui. Agradeço a oportunidade, tenha uma ótima tarde, que Deus abençoe e conte sempre com o Portal Nova 15. Portal Nova 15 permanece de portas abertas. Eu conto com o voto de todos que desejarem, mas lembrando que as crianças e os adolescentes são responsabilidade de cada um de nós. Então, vá votar. Seja responsável. Não deixe para meia dúzia resolver esse problema. Vá votar, coloque o seu candidato e, se for possível, se não tem candidato, eu estou candidata. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Estamos encerrando nesse momento a entrevista com a nossa amiga Cirlei, candidata a conselheira 2023. É 24 a 28. De 24 A 28. a 28. São 4 anos. Estamos encerrando aqui. Muito obrigado pela companhia. Até mais.